Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar os conhecimentos sobre conjuntos numéricos. Bom, e quais são os conjuntos numéricos que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar hoje todos os conjuntos numéricos que podem ser representados na reta. E quais são esses conjuntos? Os conjuntos dos números naturais, que são representados pela letra N. O conjunto dos números inteiros, que são representados pela letra Z. O conjunto dos números racionais, que são representados pela letra Q. E o conjunto dos números irracionais, que são representados pela letra I. E o conjunto dos números reais, que são representados pela letra R. Bom, para vocês entenderem melhor como se organizam esses conjuntos, eu fiz de conta que os conjuntos eram caixinhas. E o que eu fiz? Eu organizei como eles são organizados. Ou seja, ó, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Olha só, a organização é a seguinte: conjunto dos números naturais, vendo? Eles estão aqui dentro, ó, azulzinho. Eles são compostos de todos os números inteiros, positivos, mais o zero. Por que eu tive que dizer mais o zero? Porque o zero, ele não é nem positivo, nem negativo, né? O zero não tem sinal, ele é neutro. Então, esse conjunto está dentro do conjunto dos números inteiros. Só que quando eu vou colocar ele lá dentro, observa que lá já tem alguns outros números. Então, tem inteiro que não é natural. Agora, todo natural é inteiro. Por quê? Porque o natural está todo lá dentro. Professora Val, então quem é que já está lá dentro? São os inteiros negativos. Coloco aqui dentro. E agora eu vou dizer que o conjunto dos números inteiros são formados por todos os números positivos, negativos e o zero. Bom, esse conjunto, ele está dentro de um outro conjunto, que são os conjuntos dos números racionais, que são representados pela letra Q. Mas observe que eu vou colocar esse conjunto aqui dos números inteiros dentro dos racionais, mas lá já tem outros, ó. Isso significa dizer que todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro, porque tem número que está aqui, ó, e não está aqui. Olha lá. Professora Val, então todo natural é racional? Sim, porque todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Esse conjunto dos racionais, ele está dentro de um outro conjunto, que é o conjunto dos números reais. Professora Val, quem é que está aqui dentro dos racionais? Bom, aqui estão os números que eu digo que tem pedaços, né? Que são aqueles números que vem tipo 3,1, menos 25,66, enfim. Os números racionais aqui, ó, são todos os números que podemos escrever na forma de fração, viu? Professora Val, mas tem os números inteiros aí? Sim, mas, por exemplo, o número 2, eu posso escrever ele na forma de fração. 2 é 2 sobre 1, 2 é 8 sobre 4, 4 sobre 2, 10 sobre 5, tudo isso representa o número 2.
Então, se você conseguir escrever um número na forma de fração, significa que esse número é racional, né? Que pode ser natural, pode ser inteiro, ou pode ser só racional. E então, a gente pode dizer que eles são as dízimas periódicas, os números decimais exatos e os inteiros, né? Porque quando eu falo os inteiros, eu já estou incluindo os naturais. Todos esses números são reais. Observe que eles relacionam-se entre si. Mas nós temos aqui, ó, os números irracionais, que são números decimais não periódicos, portanto, não conseguimos escrever eles na forma de fração. Eles são os irracionais. Aqui, ó. E eles aqui, ó, pertencem aos reais, mas não tem relação com os racionais. Eles são irracionais. Ok, meu povo? Então tá, essa foi a noção geral e agora vamos seguir. Então, essa aqui são as letras que nós usamos para representar cada conjunto. Sistematicamente, eles estão assim, os naturais, né, representados pela letra N, estão dentro dos inteiros, representados pela letra Z, que estão dentro dos racionais, representados pela letra Q. E nós temos os irracionais, que só têm relação com os reais. Nós podemos dizer também dessa forma aqui, ó. Nós podemos dizer que os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais, os racionais estão contidos nos reais. Gente, contido é estar dentro. Ou seja, N é subconjunto de Z, Z é subconjunto de Q, Q é subconjunto de R. O I se relaciona apenas com os reais. Então, o I, que é o conjunto dos irracionais, está contido no conjunto dos reais. Então, vamos trabalhar um pouquinho o conjunto dos números naturais. São os números, normalmente, né, sem vírgula aqui, colocando vírgula tipo 1,2, 1,3. Não, são os inteiros positivos mais o zero, ok? Existem subconjuntos dos números naturais. Existem, na verdade, infinitos subconjuntos. Mas eu vou colocar alguns aqui. Por exemplo, N asterisco são os naturais não nulos. Ou seja, quando o asterisco aparece, o zero some. Aqui nós temos os naturais positivos. Aqui nós temos os naturais pares. Naturais pares. Eu coloquei aqui também os números naturais ímpares, né? Naturais ímpares. Mas esses não são os únicos, né? Lembra que eu falei que são infinitos os subconjuntos de um conjunto. Aqui, ó, nós vamos trabalhar o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, que são os inteiros negativos, os inteiros positivos, mais o zero. Subconjunto do conjunto dos inteiros são infinitos, né? Você pode pegar, por exemplo, de 6 a 2, de 3 a 5, de -1 a -2. E aqui, ó, nós vamos trabalhar o Z asterisco, que são os inteiros não nulos. Ou seja, onde apareceu asterisco, meu povo? O zero some. Tá vendo? Aqui, ó, nós temos o Z mais. Ah, professor, então esses aqui são os inteiros positivos? Não, porque tem o zero. Se tivesse o asterisco, seria como aqui, ó. Z asterisco positivo. Agora sim, nós queremos os números inteiros positivos. Mas quando não tem o asterisco, o zero está. Então, não posso dizer que isso aqui são inteiros positivos. O que eu posso dizer é que são números inteiros não negativos, né? Porque eles não são negativos, mas eles também não são positivos, por quê? Porque
porque tem um zero. Representação Z+. E essa aqui vocês já viram que o zero some. E aqui nós temos o Z-. Ah, professora Val, Z- são os inteiros negativos? Não. São... Aqui, ó. A gente vai dizer que eles são os inteiros não positivos. Por quê? Porque o zero está aqui. Se eu disser que isso aqui são inteiros negativos, eu estou dizendo que o zero é negativo. E a gente sabe que não é. Quando é que vai ser inteiros negativos? Aqui, ó. Z asterisco. Por quê? Porque o asterisco tirou o zero. Aí vai ficar números inteiros negativos. Ok? E a representação? Os naturais estão dentro dos inteiros. Portanto, os naturais são subconjunto dos inteiros. E a gente escreve o conjunto dos números naturais está contido em Z. Lembre-se que contido a gente sempre vai usar quando relacionar conjunto com conjunto. Aqui nós vamos ver o conjunto dos números racionais. Bom, é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Então, todos esses números aqui são escritos na forma de uma fração, inclusive aqui já está. Alguns estão em fração. Observe, coloquei aqui para você ficar ligado, que, por exemplo, menos 5 sobre 2 está aqui, ele representa um número com pedaço, ó, 2,5, que é um decimal exato. Aqui eu coloquei também menos 5 sobre 3, que está aqui, ó. Ele também é um número decimal, só que ele é uma dízima periódica, que pode ser escrito na forma de fração. Então, todos esses números que estão aqui podem ser escritos na forma de fração. E nós simbolizamos ele assim, ó. Os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Porque você pode ver que aqui, ó, de azul, são os naturais. De vermelho, eu coloquei os inteiros. De amarelo, os racionais que apareceram agora. Só que tudo isso aqui, gente, é racional. Por quê? Porque um está dentro do outro. Então, se o N é subconjunto de Z e Z é subconjunto de Q, tudo que é N é Z, tudo que é Z é Q. Então, N está contido em Z e Z está contido em Q. Ou seja, N está contido em Z, que está contido em Q. Conjuntos dos números irracionais. Formado por todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, π. Eu podia ter colocado raiz quadrada de 2. Enfim, as raízes quadradas não exatas, elas, quando você tira a raiz, você vai ter um decimal não periódico. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Vou colocar bem aqui para você ver melhor. Raiz quadrada de 2 é um número aproximadamente 41, 42, 13, 5, 6 e assim por diante, ó. Tá vendo? Isso aqui é um número irracional. O π, né, que a gente usa muito, o valor do π que a gente usa é 3,14 em geral. Mas ele é um número com casas decimais infinitas. Mais ou menos 3,14, 15, 92, 65 e assim por diante. E aí, a gente pode ver aqui no desenho que o conjunto dos números irracionais, ele é subconjunto de R. Portanto, I está contido em R. Aqui, ó, gente, conjunto dos números reais R, formado por todos os números que podem ser localizados na reta numérica. E, voltando novamente para a nossa forma inicial de escrita, os naturais estão dentro dos inteiros, estão dentro dos racionais. Os racionais estão dentro dos reais.
E os irracionais estão dentro dos reais. Veja que não há relação aqui, ok? E N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R. E o I está contido em R, ok? Então, não esqueçam da caixinha, onde você vai ver aqui que nem todo Z é N, mas todo N é Z, que nem todo Q é Z, mas que todo Z é Q, que o I não tem relação com os outros conjuntos, mas ele é R, e que todo Q é R, ok? Então, falou. É isso que eu tinha para hoje. Valeu, meu povo. Até a próxima. Beijos.